estrutura da minha palestra vai abordar alguns aspectos assim, a quem honra, honra, e tributo in memoriam. Aí uma leve introdução e 4 tópicos a respeito da ideia do design inteligente, desde os filósofos gregos antigos, na Revolução Científica dos anos 1700, 1500 a 1700, e a ideia de design inteligente eclipsada nos séculos 18 e 19. E trazendo a ideia do design inteligente para os teóricos atuais nos séculos 20 e 21. E uma conclusão parcial e bibliografia que vai ser bem rapidamente passada. Então, nosso tributo ao Dr. Philip Johnson, que é o fundador do movimento do design inteligente no mundo inteiro. E em memoriam ao Dr. Philip Skell, um homem de Academia Nacional de Ciência, mas que trocava e-mails com esse simples professor. E eu quero prestar esse tributo àqueles que ajudaram a divulgar o design inteligente no Brasil. Professor Dr. Rui Carlos Carmagos Vieira, que foi diretor científico da FAPESP, 1979 a 1985, e o reverendo doutor professor Augustus Nicodemos Lopes, que foi chanceler da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Então, nessa palestra introdutória sobre a ideia de design inteligente, ao contrário do que é veiculado, não só na mídia, mas também pelos críticos frequentes e oponentes da moderna teoria de design inteligente, a ideia de design não é uma coisa recente, não. Ela não é também consequência da guerra cultural entre criacionistas e evolucionistas que ocorre no Zeitgeist dos Estados Unidos ao longo do século XX e ainda ocorrendo no século XXI. Uma análise histórica objetiva, ela vai demonstrar que a discussão sobre a ideia de design, ela já é coisa antiga, encontrada entre os antigos filósofos gregos e romanos. E entre esses filósofos, para uns, a origem do universo e da vida exigiam uma mente, e para outros, o universo e a vida poderiam ter se originado sem qualquer intervenção de uma mente. Então, a ideia de design também é vista na Revolução Científica, que se deu nos anos 1500, 1700 e também nos séculos 20 e 21. Então, nessa palestra, a gente vai considerar muito en passant as posições dos filósofos gregos antigos, como Platão e Aristóteles, defensores de que uma mente se faz necessária para a existência do universo e da vida, e Heráclito, Empédocles, Anaximandro e Demócrito, defensores de que não há inteligência envolvida na origem do universo e da vida, bem como alguns atores na Revolução Científica moderna. Então, a ideia de design dos atuais teóricos vai receber um pouco mais de espaço. Então, percebam que a questão do design não é uma coisa recente, é uma coisa bem antiga na humanidade. E ela não vem com uma predisposição religiosa, como dizem os oponentes e os críticos da teoria do design moderno. Os filósofos antigos gregos já discutiam essa questão. E não se utilizavam de textos religiosos, mas tão somente o observar a natureza, fazer perguntas para ela e tentar dar suas respostas. Então, o termo design inteligente, como alternativa ao processo evolutivo darwinista, cego e aleatório, já foi utilizado em 1897 por F.C.S. Schiller, erudito da Universidade de Oxford, num ensaio que ele intitulou como Darwinismo e o Argumento de Design. Ele afirmou o seguinte: não será possível excluir a suposição de que o processo da evolução possa ser guiado por um design inteligente. Então, mais recentemente, durante as últimas décadas do século XX, as descobertas em física, astronomia, teoria da informação, bioquímica, genética e outras disciplinas científicas, elas forneceram as bases para o desenvolvimento da moderna teoria do design inteligente. Muitas dessas ideias centrais já estavam sendo articuladas por cientistas e filósofos da ciência no começo dos anos 80 do século XX.
Não era o pessoal da teoria do design inteligente que nós defendemos aqui, que estavam questionando os paradigmas de origem e evolução do universo da vida. Eram os próprios cientistas. Isso está documentado na literatura científica. Então, a ideia do design entre os filósofos gregos antigos, 300 a 500 anos antes de Cristo. Nós temos em Platão, no seu livro Timeu, ele apresenta um diálogo entre Sócrates, Timeu, Critias e Hermócrates. E eles estavam discutindo sobre a formação do universo com ordem, beleza observadas, né? Então, para ele, o Platão, o universo seria produto da agência racional, intencional e beneficente. Obra de um artífice divino, que ele chamou de demiurgo, que imita um modelo imutável e eterno, mas ele impõe ordem sobre isso, ordem matemática, a esse caos que era pré-existente, a fim de gerar esse universo ordenado chamado cosmos. O princípio explanatório governado no diálogo é teleológico. O universo e suas demais partes estão bem arranjadas a fim de produzir uma variedade de bons efeitos. O termo teleologia não foi criada por eles, foi criada por Christian Wolff no seu tratado Philosophia Rationalis Sive Logica, em 1728. Então, teleologia não é uma palavra que foi inventada pelo pessoal do design inteligente, não. Foi inventada por esse homem. Platão fica impressionado com esse arranjo não ser fortuito, mas resultado de intenção deliberada de um intelecto, que em grego é nous, representado antropoformicamente pela figura do artífice que planeja e constrói um mundo que é tão excelente quanto sua natureza e o permite ser. E aí nós vamos encontrar em Aristóteles, o filósofo antigo que vai enfatizar a questão da teleologia. Então, para ele, e isso tem repercussão por toda a sua filosofia, né? A teleologia seria o meio mais excepcional de se saber por que as coisas são o que são, a fim de se entender para qual propósito, o telos, elas foram intencionalmente planejadas para funcionar. O exemplo que ele dá numa das suas obras: nós podemos dissecar um animal para ver como são anatomicamente seus órgãos e do que eles são feitos. Mas nós somente entenderemos cada órgão quando percebermos o que eles devem fazer. Há uma razão para tudo, não somente em sistemas anatômicos e biológicos, mas até a vida humana é organizada e dirigida para um fim. Então, ele coloca a teleologia nesses termos, né, como sendo uma tendência interna de processos naturais, dirigida para um objetivo em direção à sua realização, que deve ser constatada com as operações da espontaneidade e necessidade do mundo natural. A teologia é colocada por Aristóteles principalmente como uma tendência interna, e aí nós já lemos isso aqui, né? Não sei o que foi que houve aqui. E aí nós temos a turma do contra, assim como nós temos hoje, no século XXI, a turma do contra o design, já entre os filósofos gregos antigos também tinha a turma do contra. E a turma do contra é Demócrito, Empédocles, Heráclito e Anaximandro. Mas vamos fazer uma ressalva para um dos contra aqui. A ideia de design no universo e na vida, nas obras desses filósofos gregos antigos, não havia uma mente por detrás do universo e da vida, e com exceção do Empédocles, ele esboça algum tipo de teleologia nos seus escritos, que, abramos um parênteses aqui, lhes são atribuídos. Nem Platão, gente, nem Sócrates, nem Aristóteles deixaram nada escrito. O que existe são trechos que foram preservados por seus discípulos e por sua vez, esses trechos sobreviveram em pequeníssimos trechos de fragmentos de outras obras.
E nós damos ouvidos a esses homens por quê? Porque eles entraram e foram aceitos pela comunidade científica como tendo dito alguma coisa. Agora, quando eles falam a respeito de design, eles dizem que a ideia desses homens era filosófica, não era científica, era religiosa, não era científica, e nós estamos vendo aqui que eles estavam fazendo perguntas estritamente científicas, embora em seus tratados filosóficos. A ideia de design na moderna revolução científica dos 1500, 1700 Anno Domini. Então nós vamos encontrar entre muitos historiadores da ciência, como Gillespie, que é um historiador inglês, que muitos fundadores da incipiente ciência moderna, que hoje é praticada nas universidades, em princípio, para eles, o mundo natural era inteligível. Por quê? Porque eles admitiam que este mundo natural tinha sido planejado intencionalmente por uma mente racional. Todos eles fizeram argumentos específicos de design intencional, baseado nas descobertas que eles fizeram nas suas próprias áreas científicas. Entre esses, nós destacamos Johannes Kepler, John Ray, Robert Boyle, Isaac Newton. Todos eles teístas. O que torna nula a proposição da agenda filosófica e ideológica moderna, que para você ser um bom cientista, entender o que é ciência e fazer ciência, você tem que ser necessariamente ateu. Pois ter e advogar uma subjetividade religiosa é considerada irracionalidade. Só que eles não percebem a irracionalidade do dogma religioso que eles defendem. Hoje o evolucionismo é uma forma dogmática de religião, e como eles usam o epíteto de uma religião irracional. Você toca no dogma chamado Darwin, aí, meu amigo, sai de baixo. Johannes Kepler, conhecido por suas descobertas em astronomia, com as suas leis da mecânica, né? As órbitas dos planetas em torno do Sol são elipses, nas quais o Sol ocupa um dos focos. Esse homem, gente, ele não está procurando na Bíblia, não. Ele está olhando para os céus e ele está querendo compreender o que está acontecendo com esses planetas. E ele descreve, no movimento de cada planeta, as áreas varridas pelo raio vector que une o planeta ao Sol são proporcionais ao tempo gasto para percorrê-las. Quanto tempo levou para esse homem, em termos de observação, para ele poder tirar uma ideia, elaborar uma hipótese e depois configurar isso de forma teórica? Os quadrados dos tempos das revoluções siderais dos planetas são proporcionais aos cubos dos grandes eixos de suas órbitas. E aqui eu vejo em Kepler a utilização da matemática que não é utilizado em ciência biológica, como deveria ser. Eles têm estudos feitos em matemática. Mas não existe uma matematização da teoria da evolução. Até hoje. O exemplo mais recente de um matemático que tentou isso é um argentino chamado Scheiting. E depois que ele apresentou as suas proposições matemáticas, ele falou que, ainda assim, não explica a evolução. Então, as pesquisas de Kepler, na história da ciência, elas podem ser edificadas como sendo a precursora do atual método científico. E Kepler era cristão. John Ray se destacou em biologia. Considerado o precursor da história natural inglesa, concluiu que a espécie é a unidade final em taxonomia. 200 e tantos anos antes de Darwin, gente. Ele formulou os princípios fundamentais da classificação das plantas e ele defendia, nota bem, eles dizem que nós usamos de fé, mas olha o que está acontecendo aqui com John Ray. Ele defendia o empirismo científico contra o racionalismo dedutivo dos escolásticos. Então é que nós
fazemos também na TDI. Nós defendemos o estudo e o ensino da ciência. Robert Boyle, destacado em química, em 1662, publicou o Chymista Scepticus, o Químico Cético, onde ele apresentou os conceitos fundamentais que estabeleceram os princípios básicos norteadores para quem faz química, né? Estabeleceu a lei das relações entre pressão e volume dos gases a temperatura constante, conhecida como a lei de Boyle. A mesma temperatura, o produto da pressão P pelo volume V de um gás ideal é sempre constante. E é matematicamente representada. Esse homem não foi buscar lá em Gênesis, não, para formular isso. Ele foi à natureza, entrou no seu laboratório, fez perguntas para a natureza, tentou dar algumas respostas e, matematicamente, ele demonstra que é assim. Ele é o responsável pela expressão análise química. Isaac Newton elaborou e descreveu argumentos de design inteligente baseado em descobertas biológicas, físicas e astronômicas. Ele que é um dos grandes matemáticos. No seu livro, General Scholium ao Principia, ele sugeriu que a estabilidade do sistema planetário dependia não somente da ação regular da gravidade sobre os planetas, né, mas também da exata posição inicial deles e dos cometas em relação ao Sol. E Newton não ficou olhando para a Bíblia, não. Se o Sol tinha parado ou não tinha parado. Ele foi lá, pegou o que ele tinha de instrumento de observação sideral e colocou em matemática o que ele tinha observado. As contribuições dele para a ciência, a série de potência de um binômio, que é conhecida como binômio de Newton. Ele ajudou na criação e desenvolvimento do cálculo diferencial, cálculo integral, uma ferramenta que até hoje nós utilizamos, né, para o estudo da Bíblia. Não, para o estudo dos fenômenos físicos. Então, ele também estudou fenômenos ópticos que possibilitaram a elaboração da teoria da natureza das cores sobre a refração da luz. Depois, as leis dos movimentos, que lança os fundamentos da mecânica. E as primeiras ideias sobre gravitação universal. Então, quando nós chegamos nos séculos 18 e 19, a ideia do design inteligente ela entra em eclipse, através de alguns filósofos iluministas que apresentaram o seu ceticismo em relação ao argumento de design. E o mais conhecido de todos eles é o David Hume, que no seu livro Diálogos sobre a Religião Natural, ele defendeu a tese de que o argumento de design dependia de uma analogia errada com artefatos humanos. Ele admitia que os artefatos humanos, lógico, seriam derivados pelos artífices inteligentes. Mas, apesar desses organismos biológicos terem certa semelhança com artefatos humanos complexos, ele entendia que esses organismos diferiam, porque eles se reproduzem e os defensores do argumento de design não levavam em conta essas dessemelhanças. Então, um organismo vem de outro organismo, né? É aquela célebre expressão em latim, vivo, omni vivo, né? Nada vem a não ser de coisa viva. Então, ele argumentou que esse exemplo analógico deveria sugerir que os organismos vêm de algum organismo original, primitivo, e aí ele colocou o que ele imaginava que pudesse ser, uma aranha gigante ou um vegetal. Olha, eu ainda não encontrei na história da ciência alguém que tenha lidado com essa tamanha bobagem aqui do David Hume, que era cético em relação aos outros, com as suas proposições, e a ideia dele hoje, né, eu diria, risível. Mas eu não conheço quem tenha trabalhado com essa questão de aranha gigante ou um vegetal. Mas, olha a contraposição dele. Eles não têm origem de uma mente ou de um espírito transcendental.
Então surgiu um cidadão chamado William Paley, com o seu livro Natural Theology, e ele apresenta argumentos de design inteligente cientificamente baseados. E isso aí trouxe uma renovação na popularidade da ideia do design na Europa. Então, nessa série de sistemas que ele catalogou, ele diz que esses exemplos sugerem ter sido originados através de uma inteligência superintendente. E aí ele diz: surpreendente complexidade, adaptação excepcional de meios para fins em tais sistemas não poderiam ter origem estritamente. Ele não está dizendo, olha, não tem como explicar em termos naturais. Ele está querendo dizer que não pode ser explicado unicamente através de forças cegas da natureza, não mais do que poderia uma máquina complexa como um relógio de algibeira. E aí ele responde, né, àquela afirmação de Hume, que a inferência do design se apoiava numa analogia defeituosa, né, de um relógio ter essas características. E então ele argumentou o seguinte: se um relógio pudesse se reproduzir, isso se constituiria em um efeito muito mais maravilhoso do que aquele relógio que não podia se reproduzir. Porque o exemplo que o Hume trouxe era de um relógio que não se reproduzia. Aí o pai contra-argumentou: olha, eu vou ver se eu acho um relógio que se reproduz. Porque se ele se reproduz, a sua crítica não se estabelece. Então, o livro de Paley foi tão importante, né, que apesar dessas objeções de Hume, muitos cientistas continuaram a considerar convincente o raciocínio de Paley até o século XIX. Todos os alunos que faziam a universidade na Inglaterra tinham que ler o livro Natural Theology e fazer um exame sobre as teses defendidas naquele livro. O próprio Darwin estudou na Universidade de Oxford através desse livro. E aí nós temos o cidadão que é responsável pelo aquilo que eu entendo como uma das mais poderosas explicações materialistas de design aparente em biologia. Particularmente a teoria dele através da seleção natural. Ele argumentou em 1859 que os organismos vivos somente parecia ter sido planejados intencionalmente. E para defender a sua tese, ele propôs um mecanismo concreto, seleção natural, agindo sobre essas variações aleatórias que ele não sabia que era naquele tempo, que poderia explicar a adaptação dos organismos ao seu ambiente e outras evidências, né, de design aparente, sem invocar uma agência inteligente e dirigente. Então eu me pergunto, qual é a motivação desse indivíduo? É uma motivação científica ou é uma motivação ideológica? Me parece muito mais uma motivação ideológica de naturalismo filosófico do que propriamente científica. Então ele propôs que as forças naturais realizariam o trabalho de um criador humano, né? E aí ele usa como exemplo dele os criadores, né, fazendo a sua reprodução de vários animais. Assim também a natureza cega poderia imitar ao longo do tempo a ação dessa agência seletora, um designer. Só que esse designer seria agora cego, né, e não teria propósito nenhum naquilo que estava criando. Então, se a origem dos organismos biológicos pudesse ser naturalmente explicadas, argumentou Darwin, as explicações invocando um designer inteligente eram desnecessárias e vazias de conteúdos. De sentido, que diga. Aí nós chegamos rapidamente agora na ideia de design inteligente dos teóricos atuais dos séculos 20 e 21. Eles dizem que nós somos uma versão rebatizada de criacionismo. Olha,
a partir do final dos anos 60, a síntese evolutiva moderna, que foi criada nos anos 30, 40 e 50 do século XX, ela entrou em colapso. Entrou em colapso no contexto de justificação teórica. E entrou em colapso não por causa daqueles que defendem uma proposição religiosa de criação. Não, entrou em colapso por causa das evidências que foram encontradas em paleontologia, sistemática, biologia molecular, genética e biologia do desenvolvimento. Ciência pura, gente. Desde então, o que aconteceu? Uma série de artigos publicados em revistas científicas como a Nature, Science e outros, e até em livros também como Evolution, A Theory in Crisis, de Michael Denton, Darwinism, The Refutation of a Myth, Soren Lovestrup, The Origins of Order, de Stuart Kaufman, How the Leopard Changed Its Spots, Brian Goodwin, Reinventing Darwin, Niles Eldredge, evolucionista, The Shape of Life, de Rudolf Haff, Darwin's Black Box, que é a caixa preta do Michael Behe, The Origin of Animal Body Plans, de Wallace Arthur, Sudden Origins, Fossils, Genes, and the Emergence of Species, de Jeffrey Schwartz, um dos maiores especialistas evolucionista em biologia evolucionária. Eles lançaram dúvidas sobre o poder criativo de uma inteligência por detrás do universo e da vida. Eles lançaram dúvidas sobre o poder criativo do mecanismo neodarwinista de mutação mais seleção natural. Niles Eldredge, em 1982, escreveu sobre essa crise epistêmica. A maioria dos observadores vê a atual situação na teoria evolucionária, onde o objetivo é explicar como, não se, a vida evolui. E aí ele faz a análise dele. É como se nós estivéssemos chegando ao caos total. E você acha que isso mudou de 1982 para cá? Piorou cada vez mais. E não é culpa dessa turma que o Marcos chama de bando de loucos, malucos, beleza, da TDI, que são responsáveis por essas críticas, não. São os próprios evolucionistas criticando aquilo que Darwin tinha proposto como substituto de uma inteligência por detrás das coisas vivas. Os evolucionistas estão dizendo: o mecanismo proposto por Darwin caput, que em alemão traduzido para um bom português significa já era. Já era. Então, Stephen Gould, que eu costumo nomear nos meus escritos como sendo um evolucionista honesto, ele foi mais incisivo. A síntese neodarwinista está efetivamente morta, apesar de sua contínua presença como ortodoxia nos livros didáticos. 1980, nós estamos em 2014, essa teoria que é considerada morta, ainda continua como sendo ortodoxa em cada sala de aula de ciência, Brasil afora, mundo afora. Então, nós vamos começar aqui com a turma do design inteligente. Está aí o homem, Charles Thaxton, que eu conheci, tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente nos Estados Unidos em 1986. Ele me deu esse livro dele. Eu olhei para o livro dele, Mistério de Origem da Vida, isso é coisa de criacionista. Peguei o livro, joguei dentro da mala e vim embora para o Brasil. Nunca tinha lido lá nos Estados Unidos, assim, com atenção. Eu fiz a leitura atenta desse livro depois que eu voltei ao Brasil. Então, olha o que ele diz, no caso. É ceticismo sobre a origem e evolução da vida.
e foi escrita por ele, por Walter Bradley, que foi um professor na Universidade Federal de Minas Gerais, e Roger Olson, e foi publicado, sabe onde? Na Sociedade Bíblica dos Estados Unidos. Não, foi publicado na Philosophical Library, uma editora que já publicou livros de 20 ganhadores de prêmio Nobel. Então, gente, esse livro, depois que eu li com a atenção devida, detonou com um paradigma de Miller e Urey sobre a origem da vida. Então, ele é considerado, no movimento do design inteligente, como o livro que deu o pontapé inicial e motivou outros a se interessarem sobre o assunto. Então, Michael Denton é agnóstico, é bioquímico, médico, publicou um livro com esse título, Evolução, uma teoria em crise. E a tese radical desenvolvida por ele, e eu tenho esse livro, ele é todo fundamentado em trazer as evidências a favor, e ele mostra as evidências contra. A conclusão que ele chega é da inadequação epistêmica das ideias fundamentais da teoria da evolução, que é seleção natural e ancestralidade comum com modificação ao longo dos tempos, através das mutações e seleção natural. Ele detona, 1985. Então, olha só o que ele diz aí. Nenhum dos dois axiomas fundamentais da teoria macroevolutiva de Darwin, o conceito de continuidade na natureza e a crença de que todo design adaptivo da vida resultou de um processo cego aleatório, foram validados por uma única descoberta empírica ou avanço científico desde 1859. Amigos, para você fazer uma afirmação dessa, você tem que ter um sólido conhecimento do terreno que você está pisando. E ele demonstra isso no livro dele. Não foi publicado na Sociedade Bíblica Americana, mas por Adler & Adler, uma editora secular. Aí surgiu esse homem, que pediu para eu ser menos radical possível aqui no Brasil, na divulgação das ideias do design inteligente. Escreveu esse livro em 1991, chamado Darwin no Banco dos Réus, está ali, para quem se interessar a comprar. Eu recomendo, porque eu fui o tradutor. Mas, gente, levou 10 anos para esse livro ser publicado no Brasil, porque todas as editoras rejeitaram, porque era um livro de assunto polêmico e controverso e não teria mercado. Mas eu entendi que a desculpa foi outra. Então, qual foi o interesse desse homem que era teísta evolucionista, e ele é presbiteriano, e os presbiterianos são assim: errar é humano, permanecer no erro é presbiteriano. Mas Philip Johnson tira um ano sabático e vai para a Inglaterra, teísta evolucionista. E aí ele entra numa livraria em Londres, e ele encontra o livro do Richard Dawkins, O Gene Egoísta. E aí ele compra. Vai para casa com a esposa dele, linda, maravilhosa, em vez de passar as férias do ano sabático, né, com a sua esposa, desfrutando de tudo que a boa vida nos dá de um homem com uma mulher. Philip Johnson se mergulha nos livros. Ele achou que a tese desenvolvida pelo Dawkins no Gene Egoísta estava furada. E aí ele começou a fazer questionamentos. Ele começou saindo do quarto dele de hotel e indo para as bibliotecas das universidades. E aí começou a pedir ajuda dos bibliotecários para levantar material. E ele foi estudando, e aí ele chegou à conclusão que ele deveria escrever alguma coisa daquilo que ele tinha compreendido, que deveria esmagar a oposição e expor o darwinismo como pseudociência. Eles gostam de usar essa palavra contra nós, né?
pseudociência. Então, amigo, o homem que vai fundamentar as bases do movimento do design inteligente, ele escreve um livro para demonstrar que as teses do evolucionismo é pseudociência. Então, a crítica severa dele se encontra logo no começo do livro. O meu propósito é examinar a evidência nos seus próprios termos, sendo cuidadoso em distinguir a própria evidência de qualquer viés religioso ou filosófico que possa distorcer a nossa interpretação daquela evidência. Eu admito que os cientistas da criação, e aí ele traz para alguns que acreditam que criacionismo é ciência, o Philip Johnson, ele diz que existe um preconceito na parte desses cientistas com o pré-compromisso fundamentalista, com o fundamentalismo bíblico. E eu terei muito pouco a dizer sobre a posição deles. A questão que eu quero investigar é se o darwinismo é baseado numa avaliação imparcial da evidência científica ou se é outro tipo de fundamentalismo. Ele diz que é, e eu assino embaixo. O darwinismo hoje é uma forma de fundamentalismo. E fundamentalismo ideológico. Porque eles defendem a ciência, mas o que está por detrás dessa defesa é uma agenda ideológica. Então é um fundamentalismo ideológico. E aí, muito brincalhão, o Philip Johnson uma vez escreveu para mim, e ele disse isso aí, ó, quando eles me enterrarem, eles vão colocar no meu epitáfio: ele não entendia como que funciona a ciência. E aí foi esse homem que me tirou das trevas do evolucionismo. Michael Behe, A Caixa Preta de Darwin. Darwin tinha lançado um desafio. Se pudesse ser demonstrada a existência de qualquer órgão complexo que não poderia ter sido formado por numerosas, sucessivas e ligeiras modificações, minha teoria desmoronaria por completo. Aí o Behe resolveu aceitar o desafio do Darwin. Ele é um bioquímico, e se você quiser saber alguma coisa de biologia, e os biólogos, por favor, me perdoem, mas eu tenho prazer em cada palestra que eu dou. Se você quiser saber alguma coisa a respeito da origem da vida, não pergunta para biólogo, não. Pergunta para bioquímico, porque são eles que sabem a parte dura daquilo que a ciência pode demonstrar como sendo evidência. Então, ele define o conceito de complexidade redutivo dele da seguinte forma. Ele quer dizer com isso que é um sistema único composto de várias partes compatíveis, que interagem entre si e que contribuem para a sua função básica. Caso em que a remoção de uma das partes faria com que o sistema deixasse de funcionar de forma eficiente. Ele não está dizendo que não vai funcionar, como os críticos dizem. Olha, o Michael Behe disse que se você tirar uma proteína, o sistema entra em colapso e não funciona. Não, olha o que ele escreveu. Não funciona de forma eficiente. Um sistema irredutivelmente complexo não pode ser produzido diretamente, mediante modificações leves, sucessivas de um sistema precursor, de um sistema irredutivelmente complexo, ao qual falte uma parte. É, por definição, não funcional. Um sistema biológico irredutivo complexo, se por acaso existir tal coisa, seria um fortíssimo desafio à evolução darwiniana. E sabe qual foi o exemplo fortíssimo que o Michael Behe foi encontrar na natureza? O flagelo de uma simples bactéria. Amigos, se a teoria da evolução de Darwin não explica o flagelo bacteriano, um organismo, entre aspas, simples, como que explica a diversidade e complexidade de toda a vida sobre a face da Terra? Tem mais. Eles estendem esse poder heurístico da teoria da evolução até
vida existente em outros planetas, eles têm por obrigação da sua própria existência terem passado por um processo darwiniano. É mole? E aqui nós temos um homem muito complexo, e eu não vou entrar muito em detalhes, porque eu não consigo ainda entender a profundidade teórica desse William Dembski. Mas ele é o responsável pela segunda tese do design inteligente, que é a informação complexa e especificada. Então, ele lida com essa questão da probabilidade, da complexidade, né? Ele vai dizer que quanto maior a complexidade, menor será a probabilidade. Então, complexidade, na expressão complexidade especificada, ela vai se referir a essa improbabilidade. E, para quem ainda se lembra de probabilidade, né, tem aquele número 10 elevado à potência de 50, é Borel, que ali, se não acontecer, é improvável. Na proposição teórica do William Dembski, ele leva isso para 10 a 150. Então, como vocês vão poder baixar essa palestra, então eu vou passar por cima deles. E aí nós temos outros gigantes do design inteligente, que é o Dr. Stephen Meyer, escreveu 2 livros, que eu me esqueci de colocar ali os nomes, que é o Signature in the Cell, assinatura na célula, e o Darwin's Doubt, a dúvida de Darwin. E o Dr. Jonathan Wells, que escreveu Os Ícones da Evolução, onde ele detona 10 ícones da evolução. O Dr. Scott Minnick, que trabalha com o quê? Com flagelo bacteriano. Dr. Paul Nelson, que está aqui em nosso meio. Dr. Guilherme Gonzalez e o Dr. Jay Richards, que escreveram sobre astronomia, fazendo a proposição de que, embora a Terra não seja o centro do universo, a Terra é o único lugar no universo onde se é capaz de fazer observações e elaboração de teorias científicas. É mole ou o que mais? Conclusão parcial. Então, embora ela negue veementemente, né, a comunidade científica darwinista, que haja uma crise no seu paradigma, algumas vozes menos dogmáticas e mais sensatas dentro da comunidade científica já compreendem a respeito da inadequação do neodarwinismo e sugerem uma revisão. Ou, alguns mais radicais, joga fora na lata do lixo da história da ciência. Só que eles vão apresentar a nova teoria em 2020. Não vai ser selecionista contra Darwin, deve incorporar alguns aspectos neolamarquistas contra Darwin, e nós estamos esperando se eles vão incorporar informação genética. Porque a teoria do design inteligente é uma teoria de informação. Informação complexa, especificada. Então, embora nós fazemos a proposição de que a TDI é a melhor inferência para alguns eventos, não a totalidade dos eventos na natureza, nós não defendemos uma teoria universalis. Nós estamos no estágio inicial de 20 anos. Amigos, Darwin está no pedaço a 150. Nós ainda temos 130. Então, nós entendemos, sim, que nós devemos continuar apontando essas deficiências, porque eles não vão querer trabalhar com o colapso do paradigma. Quem tem que fazer isso é essa geração nova que está surgindo aqui, que vai ter que contrariar a comunidade científica e dizer: Darwin está nu e tem algo de podre dentro da academia científica. Então, qual será
o referencial teórico para a origem do universo e da vida no século XXI, eu estou apostando no cavalo do design inteligente.